E aí, galera, beleza? Sou Otávio, sou estudante. E no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso estudo de matemática. Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre multiplicação e aritmética. Vamos falar sobre os seus princípios, as propriedades. Vamos falar também sobre fatoração e fazer uns exercícios depois sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tirem bastante proveito da aula e prestem bastante atenção, porque é um conteúdo muito importante que vai sustentar boa parte do nosso estudo em matemática daqui pra frente, tá bom? Vamos continuar então, vamos lá, vamos pra cima. Então, pessoal, vamos falar aí, né, os princípios e as regras da multiplicação e da aritmética, começando com os axiomas, algumas propriedades fundamentais da aritmética e da multiplicação posteriormente. Sobre a aritmética, a gente tem a comutatividade, que é o princípio que vai nos dizer que se eu tenho um valor A e eu somo esse valor A com o valor B, como está escrito aqui, é a mesma coisa eu fazer isso ao contrário, eu somar B com A. Para exemplificar isso, eu posso colocar aqui do ladinho, é, 5 mais 3, por exemplo, é igual a 8, assim como o 3 mais 5 é igual a 8, entendeu? A gente pode fazer exemplo disso também para um número negativo, por exemplo. Se eu colocar o A aqui igual a menos 3, o B igual a 5, por exemplo, se a gente fazer menos 3 mais 5, o nosso resultado é 2. E se eu fizer 5 mais 5 menos 3, o nosso resultado também é 2, ok, pessoal? Então, esse é o princípio da comutatividade, certo? Ou seja, a ordem não importa, tá? Basicamente é isso que ele está dizendo. Assim como agora o princípio da associatividade, que é quando você tem três termos ou mais, né? A ordem que eu efetuo essas operações, pouco importa se essas operações, é claro, forem de mesma natureza, tudo bem? Então, para um caso de uma operação de multiplicação e divisão, aí sim é diferente, tudo bem? Mas, enfim, é isso aí, tá? Mesma coisa da outra, se eu fizesse, por exemplo, o A valendo 3, o nosso B valendo 5 e o nosso C valendo 2, isso aqui é igual a 10, mesmo se eu somasse o 5 com o 3 primeiro e depois com o 2, ok? Basicamente, esses são os princípios de associatividade e comutatividade, tudo bem, pessoal? Só isso, bem tranquilo. É uma coisa que é bem clara, bem óbvia, mas que precisa ser dita. E lembrando, né, que faz parte da definição de um axioma, né, de uma verdade que é simples, intuitiva, mas que vai fundamentar boa parte do nosso conhecimento a partir daqui para frente, tudo bem? Vamos lá. A gente tem também a existência do elemento neutro na soma, que é o zero, né? Que é aquela coisa, né? Se eu coloco nada em alguma coisa, ela continua sendo a mesma coisa. Então, se eu somar aqui um mais zero, vai continuar sendo o próprio um, entendeu? Basicamente é isso. Isso que significa um elemento neutro. É um elemento que não altera o resultado da nossa operação e não altera a natureza de nada que a gente colocar ali, entendeu? Eu estou adicionando nada alguma coisa. Alguma coisa continua prevalecendo porque não mudou nada. Se eu colocar essa caneta, eu não coloquei, ó, coloquei nada nela. Ela continua sendo uma caneta do mesmo jeito que ela era antes, ok? Basicamente, esse é o elemento neutro. Você tem que lembrar que é o zero, que é um negócio que é intuitivo, certo? E o elemento oposto. Uma coisa que é bem interessante de vocês lembrar, que é muito importante, é que o elemento oposto, pessoal, não é o elemento inverso. Vou colocar inverso, ó. Inverso e oposto são coisas diferentes, ok, pessoal? Diferentes. Eu vou mostrar mais para vocês quando a gente chegar na multiplicação que usa mais a questão do elemento inverso. Mas o elemento oposto não é o elemento inverso e isso é muito importante, tá bom? O que é o elemento oposto, então? O elemento oposto, pessoal, ele é basicamente a coisa, o elemento que está diametralmente oposto a ele numa reta numérica, por exemplo. Eu acho que assim é um jeito interessante de você pensar. Cara, é trocar o sinal, entendeu? Por exemplo, qual que é o oposto de um? O oposto de um é menos um, certo? Então a gente tem o valor de um. O seu oposto é menos um. O oposto de 2 é menos 2. O de 3 é menos 3. O de menos 3 é 3, entendeu? Então são esses elementos que têm o valor diferente baseado no seu sinal, tudo bem, pessoal? Basicamente isso é o elemento oposto. Esses são os principais princípios da aritmética, tá? E toda operação de aritmética você vai utilizar, você pode utilizar esses princípios para realizar elas, entendeu? Operações de aritmética desse gênero aqui, pessoal, de soma e subtração, são muito simples, eu acho que vocês sabem fazer, né?
5 menos 3, enfim. Agora a gente vai entrar nas operações um pouco mais complexas, que é a multiplicação, tudo bem? Vamos lá. Agora falando de multiplicação e divisão. Não que as operações em si sejam difíceis, tipo 5 vezes 3, mas as propriedades delas adicionam mais coisas no jogo, entendeu? Vamos lá. Falando agora sobre multiplicação e divisão, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem os mesmos princípios de comutatividade e associatividade, são regras comuns da aritmética, tá? E, enfim, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, é basicamente a mesma coisa, tá? A ordem aqui, ela não importa. É aquela famosa frase de que a ordem dos fatores não altera o produto. Basicamente é isso, tudo bem? Então, eu multiplicar B por A ou A por B é a mesma coisa, assim como nesse caso aqui, tudo bem? Continuando aqui. E a gente tem o elemento neutro também, só que aqui não é o zero, pessoal. O elemento neutro na multiplicação é o um, certo? Se eu multiplicar algo por zero, vai ser simplesmente zero. Por quê? O que que é a multiplicação? A multiplicação, digamos que eu tenho A vezes 2. É uma indicação de quantas vezes eu vou somar aquele valor a ele mesmo. Então, A vezes 2, por exemplo, é A mais A, certo? Ou 2A, fazendo a soma, tudo bem? Então, se eu multiplico um número por zero, eu vou ter o A zero vezes. É nada, entendeu? É o próprio zero aqui nesse caso, entendeu? Então, qualquer multiplicação por zero é igual a zero, certo? E qualquer multiplicação por um mantém ele mesmo, porque A vezes um nesse sentido aqui, no sentido quando a gente observa a multiplicação quando sendo n vezes que eu somo o número ali mesmo, ela é o próprio A aqui, porque eu estou somando ele, não é que eu estou somando, eu estou repetindo ele uma vez, entendeu? Então é isso aí, pessoal. O elemento neutro da multiplicação, bem tranquilo também, é o próprio A, certo? Vamos continuar. E aqui a gente entra com o nosso elemento inverso, tudo bem? Lembrando que o elemento oposto do A continua sendo o menos A aqui, entendeu? Pode ser, continua só trocando o sinal lá, sendo aquele elemento que é o oposto. Agora, o inverso é diferente. O elemento inverso é quando eu elevo um número ao menos um. Isso é um pouco abstrato e eu vou explicar melhor na aula de potenciação. Mas o que você tem que lembrar é que o elemento inverso é isso aqui, entendeu, pessoal? É eu inverter um número. Eu inverto ele. Ele está escrito nessa forma e eu vou invertê-lo, certo? Eu vou inverter ele e ele vai se transformar em algo assim, tudo bem? Eu inverti, transformei em um sobre A. Esse é o elemento inverso da multiplicação. Você tem que saber que ele existe, tudo bem? E o que é interessante de você notar é que quando eu multiplico, ele é elemento inverso, porque é que lá, eu não disse ali em cima, mas por que que o oposto é o oposto, né? Porque quando eu somo A mais o seu oposto, que seria o menos A, eu tenho uma soma que vale zero, pessoal. Entendeu? Eles são elementos que se anulam, tudo bem? Por isso são opostos. O elemento inverso é a mesma coisa. Se eu multiplico, só que agora como a gente está falando de propriedades multiplicativas, se eu multiplico A pelo, pelo seu inverso, a gente vai ter um valor de um, que é o elemento neutro da multiplicação, tudo bem? E aqui o elemento neutro da soma, tudo bem? Então é isso aí, certo? Então o elemento inverso é basicamente eu inverter o número, tudo bem? Vamos lá, continuar. Essa propriedade aqui, que eu acho que vai ser uma das mais importantes dessa aula, é a propriedade distributiva. Essa propriedade aqui é o seguinte, ela está dizendo, eu vou explicá-la aqui bem literalmente, tá? Quando eu tenho um número e ele está multiplicando dois valores em um parênteses que são uma soma ou uma multiplicação, ou seja, que são de naturezas diferentes, né? Sendo soma, subtração, multiplicação e divisão, grupos separados, eu posso fazer a seguinte operação: eu multiplico o A pelo primeiro valor e depois multiplico pelo segundo valor. O número, né, no caso, chamando de A aqui por convenção. Você vai ter então aqui que a soma entre essas duas multiplicações é igual a esse resultado, tudo bem, pessoal? Essa é a propriedade distributiva. É um chuveirinho da vida, entendeu? Então eu vou multiplicar e multiplicar quando você tem uma soma e quando você tem uma subtração, vale a mesma propriedade, tudo bem? Se aqui fosse uma subtração, seria a mesma coisa, só que agora a gente está falando de subtração, então é a subtração desses dois valores, tudo bem? Mesma coisa, as duas descrevem a mesma operação. Não seria o caso se aqui nós tivéssemos uma multiplicação, entendeu, pessoal? Porque aí a gente volta para aquela primeira propriedade nossa de associatividade. Então eu vou multiplicar o B por C ou o B por A
Enfim, pouco importa aqui a ordem, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vou pensar uns aqui na minha cabeça. Digamos que a gente tem o seguinte valor: 10 vezes 5 mais 2. Se a gente fizesse o que está no parênteses dentro primeiro, a gente acharia o seguinte valor: 10 vezes 5 mais 2, 7, é igual a 70. Agora, vamos fazer isso pela propriedade distributiva. Então, a gente tem aqui o 10 vezes o 5 mais 2. Tudo bem? Vamos lá, peraí, aqui. Agora, vamos lá. Vamos multiplicar o 10 por 5, vai ser igual a 50. E depois nós vamos multiplicar o 10 por 2, que vai ser igual a 20. Portanto, a gente descobriu que as duas operações vão originar o mesmo valor, que é o 70, entendeu? Então isso vale para qualquer conta que você tenha esse tipo de estrutura, entendeu? Você pode aplicar a propriedade distributiva, tudo bem? E o que é interessante vocês notarem, eu não sei se vocês perceberam, isso ficou um pouco mais claro aqui, tá? A gente entende que dividir é a mesma coisa que multiplicar. É por isso que igual a soma é um inverso da multiplicação e dividir é o inverso de multiplicar, elas originam, partem desse princípio. O que que é o negócio? Quando eu estou dividindo um número, eu estou multiplicando ele por inverso do outro número. Por exemplo, a gente tem esse exemplo de multiplicação aqui, tá bom? Vamos fazer uma divisão de A por B. Eu dividir A por B é eu multiplicar o valor de A pelo valor do inverso de B. Aqui a gente tem uma multiplicação que descreve uma divisão. Isso aqui é interessante na hora que a gente for começar a escrever as nossas expressões, que a gente entende, então, que eu estou basicamente multiplicando o A pelo inverso de outro número, ou estou multiplicando por uma fração que representa uma divisão, tudo bem, pessoal? É basicamente isso. Isso aqui é a mesma coisa de eu multiplicar, de eu dividir A por B, certo? Por isso que dividir é a mesma coisa que multiplicar, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Continuando. E aqui uma curiosidade bem legal, gente. Talvez vocês já tenham se perguntado por que que mais vezes menos... Opa, perdão, ó. Isso aqui... Por que que mais vezes menos dá menos? Ou por que que menos vezes menos dá mais? Aqui eu vou trazer o exemplo do mais vezes menos, mas eu também vou fazer um de menos vezes menos, tá? Eu vou ser sincero com vocês que eu não sei a explicação mais técnica, adequada, filosófica por trás disso aqui. É que eu vejo as questões, uma seguinte situação. Eu vou pegar um exemplo aqui. Se eu fizesse, por exemplo, 5 vezes 5, ou melhor, vamos colocar o sinal aqui, mais 5 vezes, vou até colocar no parênteses aqui para ficar bem nítido, mais 5 vezes mais 5. Quanto que vale isso aqui, gente? Isso aqui vale 25, né? Você concorda comigo? Beleza. Tá, e se eu fizesse mais 5 vezes menos 5? Vamos lá. Mais 5 vezes menos 5. Quanto que seria esse resultado? Vocês não concordam comigo que ele não pode ser igual a 25? Ele não pode ser igual a 25. Não pode, de jeito nenhum. Cara, se ele não pode ser igual a 25, então ele tem que ser o valor, algum outro valor. Como a gente não tem uma divisão aqui, a gente não tem uma fração aqui, a gente está falando de números inteiros que estão na sua forma natural, né? Cara, isso aqui só pode ser menos 25, entendeu? Eu interpreto dessa maneira. Eu não sei de verdade qual que é a explicação do porquê que isso aqui é. Por que que menos com menos dá mais, por exemplo. Do porquê que é, isso tem uma. Qual que é a propriedade que exemplifica isso aqui. Mas é igual também para o menos com menos. Então, se eu tivesse aqui um menos vezes menos aqui, ó. Um menos 5 vezes um menos 5 cai naquela mesma situação. Isso aqui não pode ser igual a menos 25 porque menos 25 é mais 5 vezes menos 5, certo? Aí agora fica uma dúvida, né? Mas por que que pode ser igual a 25, né? Tá aí, fica a minha própria dúvida também aí, pra quem souber responder, deixar nos comentários, porque de verdade essa é uma dúvida que eu tenho há muito tempo e até hoje eu não achei nada que me deixasse satisfeito. Aí aqui cabe um pensamento tipo assim, de uma exemplificação bobinha, tipo, cara, se eu tenho
menos 5 reais e eu vou multiplicar por menos 5 reais, é verdade, por que que eu teria mais 25 reais, entendeu? Então fica aí minha dúvida, tá? Quem souber responder isso aí, eu ficaria muito grato, tá? Se tiver um link que mostre um vídeo no YouTube que me explique melhor isso aí, eu fico grato, tá, pessoal? Então aí, os meus 2 centavos é uma dúvida aqui para esse assunto, tá? Até aqui eu entendo, eu consigo descrever alguma coisa. Ah, chegou aqui eu já começo a ficar confuso, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, agora continuando aqui, saindo um pouco desse tópico um pouco mais abstrato aqui. Vamos falar sobre a ordem das operações, né? Que tem aqueles desafios, você já deve ter visto no Instagram. Ah, quanto é 5 mais 8 vezes 10? Aí tem uma porrada de gente que vai responder 13 vezes 10, 130. E aí vai ter gente falando, não, é 8 vezes 10. E outras pessoas falando, não, é 13 vezes 10. Galera, isso aqui é uma questão puramente de convenção, tá? O que acontece? Se a gente for seguir o rigor matemático, o certo seria você demonstrar o que você quer que mostre, que você quer que faça primeiro, né? Então eu coloco aqui entre parênteses, não, 8 mais 5, e depois eu coloco vezes 10. Ah, não, mas eu quero que faça o 5 vezes 10 primeiro. Então beleza, vamos fazer o seguinte, a gente coloca o parênteses aqui, ó, 5 vezes 10 mais 8. Só que acaba que a gente não faz isso, né? A gente coloca uma convenção. Qual que é a convenção? Sempre vai ser primeiro multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Como é que é essa ordem na prática aqui? Por exemplo, se eu tiver uma multiplicação 5 vezes 3 mais 25 sobre 5. Aí, gente, você faz o que vem primeiro, né? A ordem que você preferir, tudo bem? E, enfim, o que você precisa entender é isso. Quando você tem uma situação, por exemplo, 4 vezes 3 mais 2, você lê ela como se fosse isso aqui. 4 vezes 3 mais 2. Então, por convenção, a gente utiliza essa ordem, tá? E isso aqui é bem importante porque isso aqui evita de você errar operações, tá bom? E vamos continuar agora. Acho que agora a gente vai entrar no ponto alto do vídeo, que é sobre fatoração. Aqui sim já está entrando num tópico que é mais prático e que realmente. Aqui a gente estava discutindo mais sobre a filosofia da matemática, né? Por que que as coisas são assim. Aqui não, aqui a gente vai entrar mais numa questão de prática de fatoração mesmo, de começar a escrever os números de diversas maneiras diferentes, da forma mais criativa possível, para a gente conseguir resolver os problemas que forem colocados para nós, entendeu? Basicamente, fatoração é isso. Para mim, fatoração é um exercício de muita criatividade mesmo, sabe? É você olhar para o número e enxergar ele de várias maneiras diferentes, tá bom? Vamos lá. Primeiro método de fatoração. Fator comum. Esse aqui é um dos mais importantes de todos. E ele também pode ser chamado como colocar em evidência. Tipo assim, eu pego um número e coloco ele em evidência, tá bom? Mas acho que o nome mais usual é fator comum mesmo. Eu aprendi assim, pelo menos. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, mas eu vou explicar a propriedade primeiro. O que acontece? Quando a gente tem dois números que estão multiplicados por um mesmo termo, a gente pode colocar esse termo em evidência e fazer essa seguinte operação aqui. Isso aqui, pessoal, conversa diretamente com a propriedade distributiva, entendeu? Porque lembra que a gente disse que quando eu multiplico esse valor por um parênteses que tem uma soma ou uma subtração, eu consigo fazer essa operação aqui? Então, pessoal, é a mesma coisa, entendeu? A gente está simplesmente reescrevendo. E como é que isso pode ser útil? Digamos, gente, que a gente tivesse uma operação que estivesse dividindo por um valor de A aqui, e aí você quer simplificar esse A com esse A, entendeu? Aí sobra um B mais C. Então, muitas vezes isso aqui vai ser bem útil para a gente efetuar as operações. Basicamente, o fator comum é isso, tá? É você pegar um valor que é comum a dois números é, e colocar ele em evidência, colocar ele para multiplicar esses valores, tudo bem? A gente vai fazer aqui, vai ficar menos nebuloso. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o 8A mais 56. À primeira vista, você pode falar, ah, mas não tem nada em comum entre eles. O A tá só no 8, o 56 tá bom, mas na verdade, pessoal, a gente tem sim um valor em evidência aqui, que é o próprio 8, tá? Porque o 8 é divisor de 56, né? 56 é a mesma coisa que 8 vezes 8 é 64, então 56 é 8 vezes 7, né? Eu tiro 8 de 64.
Então, vamos escrever esse 56 como sendo 8 vezes 7. E vamos escrever esse 8A aqui. Logo, pessoal, o que que a gente começou, o que que a gente percebeu aqui agora? Agora, o que a gente vê? A gente vê um 8 aqui e a gente vê um 8 aqui. Ou seja, esse valor de 8 está em comum aos nossos dois termos, né? Ou seja, eu posso simplesmente colocá-lo em evidência e aplicar a propriedade distributiva ao contrário, entendeu? Como é que seria isso aqui, então? Isso aqui vai ser um 8 que está em evidência, que multiplica um 7 mais um A, que é o que sobrou. Se a gente multiplicar isso aqui fazendo o inverso e aplicando a propriedade distributiva, o que a gente vai chegar? 8 vezes 7, 56, mais 8 vezes A, 8A. Exatamente a mesma coisa, tudo bem? Então, esse é um exemplo de fatoração por fator comum. Vamos fazer um próximo? Tá aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais feio, né? Mas bem tranquilo do mesmo jeito, tá? Pessoal, o que que você bate o olho e olha aqui? Você vai criando sensibilidade conforme você vai fazendo os exercícios. Qual que é o fator comum que a gente tem aqui? O fator comum que a gente tem aqui, gente, é isso aqui, ó. O 5 e o 49 não são divisores entre si. Eles não têm múltiplos comuns e nem não têm divisores comuns. Então, a única coisa que tem em comum aqui é esse termo aqui, ó, que está multiplicando os dois. Então, a gente pode colocar esse termo em evidência, o termo inteiro. Vamos colocar ele em evidência aqui, ó. 3A mais 4, que multiplica o resto que ficou para fora, o que sobrou, né? Isso aqui tem que multiplicar o 5 mais o 49b. Se a gente efetuar essa propriedade distributiva para comprovar que a gente está certo, 3A vezes 5, 3A mais 4 vezes 5, está aqui. 3A mais 4 vezes 49b, está aqui. É isso aí, pessoal. Esse é o fator comum e esse é o método de fatoração dele, certo? Vamos seguir com os próximos agora. Agora a gente vai falar sobre agrupamentos. Lembrando que a gente vai fazer exercícios sobre isso depois, mais aprofundados, tá bom? Agrupamento. Pessoal, vamos falar de agrupamento, que é uma variação do fator comum, tá bom? Esse aqui, ele é menos cobrado, muito difícil. Cara, eu não lembro de fazer exercícios mais específicos sobre isso daqui, mas é importante você saber e isso aqui ajuda a te criar sensibilidade. Então, fazer múltiplos exercícios sobre fatoração, principalmente se você estuda para prova militar, que cobra muito, tá? Enem, não vejo caindo fatoração. Caiu, eu lembro, numa questão de 2021, que foi aquela do barco, não sei se vocês lembram que ele dava a estrela, e aí tinha a operação estrela e a operação delta. Aí lá tinha uma fatoração de fator comum, bem simples, mas você tinha que ter sensibilidade para fazer, tá bom? Inclusive eu errei aquela questão algumas vezes quando eu estava estudando para o Enem. Então, o que que acontece aqui, tá, gente? O agrupamento é o seguinte: isso aqui, quando você observa esses termos, você pode perceber que tem termos que têm coisas em comum e não tem com outros, certo? Então, vamos observar, por exemplo, esse primeiro lado da nossa equação aqui. Esse primeiro lado aqui, você consegue observar que ele tem um terminho em comum aqui, que é o nosso x. O x está em comum aqui, né? E vamos observar o segundo termo aqui. Esse segundo termo, como vocês podem observar, tem o y em comum, certo? Certo. Então, e se a gente colocasse eles em fator comum por grupo, né, em vez de colocar a expressão inteira? Vamos testar. Vamos colocar primeiro esse x em fator comum aqui. X em evidência, que multiplica a mais b. Beleza, tudo certo até aqui. E a gente vai somar agora pelo y em evidência, que multiplica a mais b. Pessoal, agora observem uma coisa bem interessante. Se a gente fazer as operações aqui, a gente vai voltar para a mesma coisa, tá bom? Se a gente fizer aqui aplicar a propriedade distributiva novamente, a gente vai voltar aqui, x vezes a vai dar o ax, x vezes b vai dar o bx e vai dar tudo certo. Só que agora, vocês observam que dá para a gente aplicar um fator comum de novo, né? Que é o seguinte, a gente tem aqui agora esses termos em comum. Ou seja, vamos colocá-los em evidência também. A gente vai ter o seguinte, a mais b, que multiplica x mais y. Tá aí, galera.
se a gente efetuar essa multiplicação, a gente vai ter o seguinte: a vezes x está aqui, b vezes x está aqui, a vezes y está aqui, b vezes y está aqui. Então, pessoal, é isso, tá? A gente acabou de demonstrar aqui como funciona a fatoração por agrupamento. Aí você pode estar curioso, tá? E se em vez de eu escolhesse o x, o y e o x para ser o fator comum, eu escolhesse o a e o b? Você pode, pessoal. Você pode mexer na estrutura daqui pelo nosso princípio lá de comutatividade, né? Então, eu vou até reescrever aqui para ficar mais claro. Por exemplo, se eu colocasse mais a vezes x mais ay somando com bx mais by, eu posso sim utilizar como fator comum aqui o a e o b, tudo bem? Eu tenho esse direito, eu posso fazer isso. Como é que ficaria isso aqui? X mais x que multiplica, perdão, a que multiplica x mais y, mais o b que multiplica x mais y. Se a gente observar novamente, a gente tem um fator comum aqui fora. Portanto, a gente vai reescrever isso aqui sendo x mais y, colocando o x mais y em evidência, multiplicando o a mais b, que está para fora. Tá aí, pessoal. Mesmo resultado, tá? Então, você pode fazer dos dois jeitos, tudo bem? Beleza, gente. Vamos fazer alguns exemplos aqui, que eu trouxe só um porque não cai tanto e, sinceramente, é o fator comum um pouco maior, entendeu? Você só faz duas vezes, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem esse termo bem grandão aqui, mas a gente já pode observar que, observando essa primeira parte do termo, a gente tem, primeiro, um b em evidência, e observando a segunda parte, a gente tem aqui um 7 em evidência, né? Então, se a gente efetuar aqui, colocando em evidência os fatores comuns, a gente vai ter o seguinte, um b, que multiplica um 3 mais a, e depois um 7, que multiplica um a mais 3. Opa, escrevi tudo errado aqui. Um 7 que multiplica um a mais 3, tudo bem? Tá aí. A gente acabou de concluir essa primeira etapa. Veja que a gente tem aqui agora esse elemento em comum aqui, esse termo comum. Então, vamos colocar ele em evidência de novo, né? Então, a gente vai ter um 3 mais a, que multiplica um 7 mais b. Tá aí, galera, a nossa conta fatorada, tá bom? Se a gente efetuar as multiplicações aqui, vocês vão ver que vai dar certo, né? 3 vezes 7 tá aqui. A vezes 7 tá aqui. A vezes... Opa. 3 vezes... Perdão. A vezes B tá aqui. E 3 vezes B tá aqui. Então é isso, pessoal. 3 vezes 7 tá aqui. A vezes 7 tá aqui. 3 vezes B tá aqui. A vezes B tá aqui. Só confirmando que eu achei que eu tinha feito baboseira ali. Mas tá certo, é isso mesmo, tá, gente? Tá lá. Vamos continuar agora, seguindo com mais alguns métodos de fatoração. Eu acho que tem. Ah, não, agora a gente entra em produtos notáveis, isso mesmo. Eu ia falar da diferença de dois quadrados, mas isso também é um produto notável, tá? Vamos lá. Produtos notáveis, pessoal, são algumas coisas que você tem que bater o olho e saber resolver, porque elas são notáveis, evidentemente. E porque isso aqui, cara, são coisas que confundem muito, tá? O que o aluno muitas vezes vai observar isso aqui, vai achar que é isso aqui, ó. Ah, a mais b ao quadrado. Então é o a ao quadrado mais o b ao quadrado. Isso aqui tá brutalmente errado, tá, gente? Porque o que a gente quer não é a soma de dois quadrados. A gente não quer a soma do quadrado de a mais a soma do quadrado de b. Não, a gente quer o quadrado da soma entre eles. Então, não é, por exemplo, se eu fazer 7 mais 3, melhor, eu vou pegar um exemplo que é mais fácil aqui. 5 mais 5 ao quadrado, isso aqui é totalmente diferente de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, vocês não concordam? Quanto que é 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado? É 25 mais 25, é 50. E 5 mais 5 ao quadrado? 5 mais 5 é 10, ao quadrado é 100. Então, agora a gente vai aprender então a efetuar essa bagaça aqui, que é o quadrado da soma. Pessoal, quando você tem um quadrado, é você multiplicar um número por ele mesmo, entendeu? Então, o que acontece? A gente vai multiplicar por ele mesmo esse a mais b, tá? Então, a mais b, que multiplica ele mesmo, por isso está ao quadrado, a mais b. Beleza. Vamos efetuar isso aqui. Propriedade distributiva, tá, gente? A vezes a ao quadrado, a vezes b, mais ab.
B vezes A mais AB, mais BA, né? Que é a mesma coisa que AB. E B vezes B mais B ao quadrado, beleza? E aqui, galera, a gente vai achar, então, quanto vale o quadrado da soma. O quadrado da soma, pessoal, vale o seguinte, ele vale isso aqui. Ele vale A ao quadrado, AB mais BA, que pode ser escrito como AB também, é a mesma coisa, é igual a 2AB, beleza? Mais um B ao quadrado. Então, galera, quando a gente tem um quadrado da soma, a gente pode entender dessa maneira. É o quadrado do primeiro termo, tá aqui, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá aqui, mais o quadrado do segundo termo, tá aqui. Essa é a operação, tá? Eu lembro que eu decorei, quando eu tava começando, como o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você pode repetir isso várias vezes, você vai decorar. E é isso aí, tá? Mas não só decore, tá? Entenda como as coisas vêm, da onde elas vêm, porque, cara, se chegasse um bagulho bizarro igual isso aqui. Caramba, tá no trem aqui. Peraí. Chegasse um negócio tipo isso aqui, que eu não vou explicar nessa aula porque, cara, relevância baixíssima. Eu não sei de cabeça. Na hora da prova, se caísse um negocinho, eu ia deduzir isso aqui, tá? Eu ia começar a fazer. Você sabe de onde vem, né? Você multiplica isso aqui três vezes, por ele mesmo três vezes, vai dar, tipo, A ao cubo mais 3AB mais 3AB de novo. Eu não lembro como é que é, tá? Dá pra gente fazer, talvez, numa próxima aula, se vocês pedirem, eu faço, pego um cantinho lá e faço. Mas, enfim, é isso aqui, tá? Isso aqui que é o quadrado da soma. Tá, e o quadrado da subtração. Galera, é a mesma coisa, tá? Se eu tiver o quadrado da subtração, então ele me pediu aqui quanto vale o quadrado da subtração. Quanto vale isso aqui? É basicamente eu multiplicar o A menos B pelo A menos B, tá bom? A gente vai fazer essa soma, vai efetuar aqui. Vamos lá. A vezes A ao quadrado. B vezes A menos B, perdão, menos B vezes A, menos com mais, dá menos. Então, menos B vezes o A, menos AB, o BA. Menos B vezes menos. Perdão, é que eu fiz assim, né? Aqui e eu já fiz aqui. Beleza. Então agora, A vezes menos B, menos com mais dá menos. A vezes menos B vai dar menos BA. Ou AB também, tá? Eu vou escrever AB para ficar igual. E menos B vezes menos B. Galera, como menos com menos dá mais, isso aqui é basicamente eu multiplicar todo número ao quadrado, todo número negativo ao quadrado, tá, gente? Vai dar um número, ele positivo ao quadrado, tá? Então, menos b vezes menos b é a mesma coisa que b ao quadrado, certo? Certinho. Então, galera, agora a gente tem o que é essa paradinha aqui, né? Que a gente tinha perguntado ali em cima. Isso aqui, gente, é o seguinte, é a mesma coisa da outra, só que só muda o sinal, tá? Então, por exemplo, aqui vai dar o seguinte. Isso aqui vai dar a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Aqui é o seguinte, é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Esse termo do final sempre vai ser ao quadrado, porque não importa se ele é negativo ou positivo, tá? Quando você tem um número ao quadrado, né, menos b vezes menos b, menos com menos dá mais, b vezes b dá b ao quadrado. Então é isso aí, tá, gente? Esse é o produto notável do quadrado da subtração de dois termos, tá? Vou colocar aqui em azul também. Caramba, a canetinha aqui tá bagaceira, velho. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos pro próximo, então. A gente já deixou bem claro aqui como é que faz o quadrado da soma e o quadrado da diferença, beleza, gente? Vamos pro próximo. Então, agora a gente tem... Ah, inclusive eu acabei de resolver aqui, né? Não tinha visto que eu tinha colocado aqui. Vou colocar aqui embaixo pra ficar mais bonitinho, então. Vou pegar aqui, ó. Essa paradinha aqui. Vem aqui, copia, cola, coloca aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui e deleta isso aqui, porque vai ficar duplicado, né? Nada a ver. Pronto. Bem mais bonito agora. Beleza, galera. Agora a gente vai ir para a diferença de dois quadrados. Que a gente deixou bem claro lá em cima que isso aqui é bem diferente disso aqui, tá, galera? Não é a mesma coisa como a gente disse lá em cima, tá?
Isso aqui é o quadrado da diferença, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Então, é o seguinte, eu não vou jogar a regra já na cara de vocês não, isso aqui a gente vai deduzir, tá? Vamos entender quanto que vale isso aqui, vamos tentar descobrir. Eu vou dar valores arbitrários para x e para a e b aqui então, tá? Vamos falar que o nosso a vale x mais y e que o nosso b vale x menos y. Sejam esses os valores de a e b, tudo bem? Galera, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu quero descobrir quanto é que vale isso aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é igual ao quê? Quanto que vale o nosso a ao quadrado? A gente disse ali em cima que ele vale x mais y. Então, eu vou colocar aqui, ó. X mais y ao quadrado menos, né? E quanto que vale o nosso b? A gente falou ali em cima que o nosso b vale x menos y. Então, x menos y ao quadrado. Tá lá. Beleza. Que beleza. Agora, gente, vamos efetuar esses produtos notáveis, né? Que a gente já aprendeu a fazer lá em cima. Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui vale o quadrado do primeiro, né? Que é x ao quadrado, mais o quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2x mais y, opa, 2x vezes y, perdão, galera. Ou 2xy, né? Você que sabe. Mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. E esse verdinho aqui, né? Que é o nosso b, ele vale, vou colocar entre parênteses aqui, ele vale o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aí, galera. Agora a gente tem essa subtração. Vamos lá. Quando a gente tem esse sinal de menos aqui, que tá depois, antes de um parênteses, a gente tem que trocar o sinal de tudo que tá lá dentro, tá bom? Então, menos vezes mais dá menos vezes menos dá mais. Enfim, vai ficar o seguinte isso aqui, tá, pessoal? Vai ficar o x ao quadrado mais o 2xy mais, mais, opa, mais o y ao quadrado. Isso aqui tá menos o x ao quadrado, menos vezes menos dá mais o 2xy, mais menos o y, né? Porque o y ao quadrado aqui, tá? O y ao quadrado aqui, beleza? Tá lá. Agora, galera, vamos simplificar isso aqui, né? Esse x ao quadrado tá subtraindo desse x ao quadrado, esse y ao quadrado está subtraindo desse y ao quadrado. Vai nos sobrar o seguinte, nos sobrou então mais 2xy e mais 2xy. Portanto, o que a gente conclui? A gente conclui que o nosso a ao quadrado menos o nosso b ao quadrado é igual a 4xy. Beleza. Agora, vamos descobrir quanto vale esse x e esse y em termos de a e b, porque a gente quer em termos de a e b, a gente não quer em termos de x e y, né? Vamos lá. É o seguinte, a gente disse aqui em cima, eu vou fazer um sisteminha aqui pra gente entender isso aqui, tá? Vou colocar isso aqui mais pra cá pra mim ter um espaço. Opa, aqui. Beleza. Colocando aqui, então, em termos de A e B, tá? Vamos lá. A gente entendeu aqui que o nosso A é igual a x mais y e que o nosso B é igual a x menos y. Beleza, o que eu posso fazer? Vamos entender essas equações aqui. Se eu colocar verticalmente vai ficar mais interessante, né? Tá, vamos lá. Então, A é igual a x mais y e o b é igual a x menos y, tá? Se eu somar essas duas operações, então se eu fizer a mais b, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter a seguinte operação, né? Eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais separado. Aqui, ó. Se eu somar a com b, eu vou entender o seguinte. O meu a não vale x mais y? Sim. Então, vou colocar aqui, ó, x mais y e o meu b mais x menos y. Tá aí. Tá, o meu x menos y vai subtrair com o x mais y, com o menos y daqui, então menos y com o mais y vai dar zero. A gente acabou de descobrir, então, que o nosso a mais b é igual a 2x. Beleza. Se o nosso a mais b é igual a 2x, então eu vou passar o 2 dividindo lá, eu acabei de descobrir o meu valor de x, que é a mais b dividido por 2. Tá aí. Esse é o meu valor de x. Agora, vamos descobrir o meu valor de y, né? O que eu posso fazer para descobrir o valor de y? Eu posso tanto substituir o valor de x, tá? Naquela equação de baixo ou na de cima.
Quanto eu posso também só subtrair também, né? Porque aí eu vou eliminar o x da conta, né? Então, se eu fizer aqui, ó, a menos b, que é igual a x mais y, que é o meu a, menos o x menos y, que é o meu b. Eu vou fazer a operação de sinais aqui, vai ficar x mais y menos x mais y, né? Menos com menos dá mais. E eu vou ter o seguinte, menos x vai simplificar com x, e o meu y vai ser 2y, então vai ficar a menos b é igual a 2y, e portanto, eu acabei de concluir que o meu y é igual a menos b dividido por 2, certo? Tá aqui. Agora, vamos substituir esses valores aqui em cima. Vamos lá. Tá. Se o meu x é igual a menos a mais b dividido por 2, vamos colocar ele aqui. 4 vezes, eu vou fazer em laranja. 4 vezes a mais b dividido por 2, vezes a menos b, que é o valor do meu y, dividido por 2. Tá lá. Galera, é o seguinte, a gente tem aqui, então, uma multiplicação de frações, né? Aqui, imagina que tem um 1, vai ficar o seguinte. 2 vezes 2, 4, que é 4 sobre 4, que multiplica a mais b, que multiplica a menos b. Se a gente simplificar esse 4 com esse 4, a gente vai ter o seguinte, que a menos b ao quadrado menos b ao quadrado, é igual a mais b vezes a menos b, beleza? Tá aí, galera, acabamos de deduzir, tiramos aqui do zero, da matemática mais pura aqui, quanto vale a diferença entre dois quadrados, beleza? Isso aqui é muito bonito, tá, gente? É muito legal mesmo entender as coisas dessa maneira. Eu recomendo muito que vocês façam esses exercícios, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Se a gente fazer a operação inversa aqui, o que que vai acontecer? Até com um exemplo aqui embaixo já faço, já. Vai ficar a ao quadrado, né? O b vezes a vai ficar mais b, a. Opa. Vai ficar o seguinte, né? Vai ficar aqui o a ao quadrado. Aí vai ficar mais ba, né? Que tá aqui. Esse b vai multiplicar com esse menos, esse b vai multiplicar com esse a. Depois vai multiplicar esse a com esse menos b. E depois vai multiplicar esse b com esse menos b, que vai dar mais b ao quadrado. Vai ficar mais b ao quadrado, né? Certo? É isso aí, né? A ao quadrado, tá aqui. B vezes A tá aqui. Menos. Eu prefiro fazer do outro jeito mesmo, galera. Desculpa aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Eu, particularmente, faço o seguinte: eu multiplico primeiro de A, então A ao quadrado. Opa. A vezes A tá aqui, ao quadrado. A vezes menos B tá aqui, menos AB. Aí, B vezes A tá aqui. B vezes menos B tá aqui, certo? Ou seja, se a gente simplificar esses dois valores, a gente vai ter que a diferença dos nossos dois quadrados está aqui, certo? Quadrado menos b ao quadrado, beleza? Perfeito, galera. Parimos essa ideia do zero, tá? Vamos fazer um exercício aqui, então, para a gente entender, né, como é que funciona isso daqui. Vamos lá. É o seguinte, a gente tem aqui uma diferença de dois quadrados, né? E essa diferença, a gente tem, então, o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Lembra, né? A gente tem a menos b vezes a mais b. Então, qual que é o nosso a aqui nesses termos aqui, né? Seria o 151 menos o nosso b, que é o 150, que multiplica o nosso a de novo, né? Que seria o 151, mais o nosso 150. Então, galera, quanto que é 151 menos 150? 151 menos 150 vale 1. E quanto que é o nosso 151 mais nosso 150? Dá 301. 1 vezes 301, o nosso resultado é de 301. Imagina, gente, se vocês forem fazer isso aqui na mão, tá? Na mão mesmo, assim, firme. Cara, isso aqui dá um trabalho brutal, entendeu? Imagina se eu multiplicar 151 vezes 151. Eu vou deixar aqui no cantinho na hora que eu for editar, que dá certo isso aqui, entendeu? Vocês vão ver que o resultado é esse mesmo, tá? Mas é isso aí. Se vocês quiserem fazer na calculadora, melhor. Se vocês quiserem facilitar a minha vida,
Façam na calculadora, tá? 151 ao quadrado menos 150 ao quadrado, vocês vão ver que vai dar 301 mesmo, tá? Porque é a diferença, é a propriedade da diferença de dois quadrados. A gente deduziu ela ali em cima, né? 151 menos 150 dá 1. 151 mais 150 dá 301. 1 vezes 301. Tá aqui. 301, tá? Beleza. Bem legal. Agora, gente, vamos fazer exercícios então, tá? Vamos lá. Esse primeiro aqui é bem facinho, bem tranquilinho, tá? Ó, sendo x mais 1 igual a 2 e y mais 1 igual a 3, então ele está me perguntando quanto que é a soma dos dois quadrados, né? Veja que aqui não é uma diferença dos quadrados. E ele me deu os valores, tá? Qual que é o valor de x? Ele falou que o x é igual a... perdão, ele não deu o valor de x, tá? Ele falou, deu o valor de x mais 1. Vamos descobrir o valor de x, então. X mais 1 é igual a 2. Se a gente passar subtraindo o 1 aqui, vai ficar que o x é igual a 1. Beleza. E o y? O y mais 1, ele falou que é igual a 3. Então, galera, se eu passar esse 1 subtraindo, a gente sabe que o y é igual a 2. Logo, galera, elevando os dois ao quadrado, a gente vai ter o seguinte. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui é 1 mais 4, que é igual a 5. Gabarito, letra E. Bem tranquilo, tá, gente? Só pra gente lembrar sobre essas operações, beleza? Vamos lá, continuando agora. Aqui já começou a ficar um pouco mais interessante, né? Ele perguntou qual que é a forma fatorada. Então ele quer a menor forma possível entre esses do produto, tá? Ele quer o produto, então, desses dois polinômios, que são esses valores que têm essas incógnitas e são valores que têm mais de um termo, tá? A gente vai ter aula de polinômios, binômios, monômios, tudo isso aí depois, tá? Então vamos lá. Ele perguntou quanto que vale a forma fatorada dessas duas multiplicações. Vamos escrever isso aqui, então. X ao quadrado mais 14x mais 49, que vai multiplicar x ao quadrado menos 14x mais 49. Galera, aqui eu vou introduzir para vocês o negócio seguinte. Essas coisas aqui, pessoal, são trinômios quadrados perfeitos. Esse é o nome. O que que é o seguinte? O que que é o negócio? Aqui você tem dois quadrados. Isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Se você fosse observar geometricamente, eu posso dar uma aula sobre isso depois. Geometricamente, essa paradinha aqui dá um quadrado perfeito, um quadrado com todos os lados iguais e tal, bonitinho. O que significa isso? Quando eu tenho uma situação dessas, no caso aqui eu fiz errado, tá? Aqui, ó. Quando eu tenho uma situação em que eu tenho dois quadrados num termo e depois eu tenho uma... Eu posso testar, tá? Eu posso testar isso aqui. Vou colocar o primeiro ao quadrado, o x aqui, e o segundo também. O quadrado do segundo, né? Que seria o 7 ao quadrado. Eu vou extrair a raiz dos dois, na verdade, né? De maneira mais adequada. E eu vou colocar isso aqui ao quadrado. Galera, quando eu coloco isso aqui ao quadrado, fazendo o teste aqui mesmo, né? A gente pode testar se isso aqui dá certo. Então, vamos lá. O x ao quadrado tá aqui. O 14x, vamos ver. 2 vezes x, né? Então, vamos fazer primeiro o quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro, 2x. Vezes 7, 14x. Perfeito. E o quadrado do segundo, que é 7, tá aqui, 49. Então, galera, aqui a gente está fazendo a operação inversa, né? A gente está pegando um valor inteiro e estamos fatorando ele num quadrado de uma soma, num trinômio quadrado perfeito, certo? Aqui é a mesma coisa. A diferença aqui, pessoal, como vocês podem observar, se vocês já estiverem mais afiados observando isso aqui vai dar a mesma coisa que isso, só com o sinal trocado. Então, vai ser igual x menos 7 ao quadrado, beleza? Essa é a nossa resposta. Não tem como reduzir mais que isso, tá, gente? Então, vamos lá. Tá aqui, vamos procurar. Aqui, ó, gabarito letra C. Opa. Bem tranquilinha também, gente. Caramba, velho. Aí, pronto. Vamos lá. É isso mesmo. Opa, né? Não, ó, eu marcando a alternativa errada. É AD, pô. AD. Aqui não tá o quadrado. É aqui. Não, não, também não, porque aqui tá sem o parênteses. É aqui, a letra A. Beleza, letra A, gente. Isso mesmo, agora sim. Vamos lá. Agora ele tá pedindo aqui a forma simplificada dessa expressão aqui. Galera, vamos lá, vamos observar. Aqui a gente tem, acho que é porque eu peguei do mesmo lugar as questões, algumas, né? Então aqui a gente tem o mesmo trinômio quadrado perfeito daquela situação lá de cima. Então se a gente colocar isso aqui de forma fatorada como sendo um quadrado de uma soma, a gente vai chegar nesse resultado. E aqui, pessoal, a gente tem uma diferença de dois quadrados, isso mesmo. Lembra
que quando eu tenho dois quadrados aqui, o 49 é um quadrado, gente, um quadrado de 7. 7 ao quadrado é 49. Então a gente tem a diferença entre esses dois quadrados. Como é que é a diferença dos dois quadrados? É o primeiro termo mais o segundo termo, mais a raiz do segundo termo, né, no caso, vezes isso aqui está multiplicado também, o primeiro termo menos a raiz do segundo termo. Tá aí, galera, se a gente efetuar isso aqui, né, menos 7 mais 7 vai dar 49, x vezes x vai dar x ao quadrado, e aí o x vezes 7 vai dar menos 7x, e o mais, e o, ó, vou até fazer, na verdade, que eu acho que não ficou tão claro da última vez, aqui vai ter um exemplo melhor. X ao quadrado mais 7x menos 7x menos 49, né? Menos 7 vezes 7 vai dar menos 49. Pronto, aqui a gente anula esses dois, entendeu? É por isso que dá certo. Menos 49, x ao quadrado. Tá aqui, beleza? Então, fatoramos aqui. E aqui embaixo a gente tem o mesmo trinômio, tá? O mesmo trinômio, na verdade não. A gente tem um trinômio aqui, no caso, que tá negativo, né? É diferente desse. Então, a única coisa que a gente vai mudar aqui é esse sinal, x menos 7 ao quadrado. Aqui, pessoal, eu vou escrever esse quadrado como sendo a multiplicação dele duas vezes, porque agora facilita para mim simplificar, né? Eu posso simplificar esse termo com esse termo, e a gente vai ter o seguinte resultado, então. A gente vai ter basicamente esse resultado aqui, tá? É esse o nosso resultado, tá bom, pessoal? Basicamente é isso, tá? X mais 7 ao quadrado vezes x mais 7 dividido por x menos 7 ao quadrado. Você pode colocar como x mais 7 ao cubo também, tá? Porque você está multiplicando por ele mais uma vez depois. Vamos ver como é que tá a alternativa. É isso mesmo aqui, ó. Na alternativa certa, ele tá colocando ao cubo, que é certo também, tá? Então é isso aí, galera. Próxima questão. Ó, essa aqui também bem legal. Tá pedindo agora a razão entre as formas fatoradas, e que é a razão da forma fatorada. Então primeiro a gente vai fatorar e depois a gente vai colocar uma sobre a outra, né? Vamos fazer uma divisão entre essas duas formas, tá? Vamos lá. Primeiro polinômio, né? Ax mais 2a mais 5x mais 10. E o segundo polinômio que ele está falando aqui. Nossa, eu odeio quando eu faço isso. Porque não tem como mexer, eu não aprendi ainda a mexer com esse trem quando tem uma questão por cima. Então, ax mais 2a mais 5x mais 10. Isso aqui é o primeiro polinômio nosso. E o segundo polinômio, a ao quadrado mais 10a, só 10a, perdão, mais 10a mais 25. Beleza? Galera, de novo aqui nesse segundo polinômio eu já observo aqui, tá? Que a gente tem dois quadrados. O 25 é 5 ao quadrado. A raiz de 25 é 5. Então, vamos testar para ver se funciona pelo método do trinômio quadrado perfeito, né? Então, a gente tem aqui, ó, a mais 5 ao quadrado, né? Vamos ver se vai dar certo. A mais 5 ao quadrado. O quadrado do primeiro, né? Vai ser o a ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes a, 2a vezes 5, 10a, e o quadrado do segundo é 25, então deu certo, de fato, a gente pode fatorar esse trinômio aqui como sendo isso aqui, porque ele é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Beleza. E agora aqui, né? Aqui, gente, eu tô vendo um grupamento, olha só, achei uma questão que tinha grupamento, né? Vamos lá, o que eu tô vendo aqui, galera? Eu tô vendo esse x aqui, ó, nesses dois termos, tá vendo? E eu vejo aqui que o 2 é um divisor de 10, entendeu? Eu posso escrever o 10 em base 2. Eu vou escrever o 10 em base 2 primeiro, pra gente entender se tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Vamos fazer aqui, ó. Melhor, melhor. Eu vou reescrever essa questão que eu vou colocar o A em evidência, na verdade. É, eu vou colocar o A em evidência, já vai ficar mais fácil. Então, eu vou colocar o A em evidência aqui nesse primeiro termo. Opa, perdão, galera. Saiu. Então, eu vou colocar primeiro o A em evidência, né? O que vai ser isso aqui? Vai ser um A que multiplica um x mais 2. Beleza, colocamos um em evidência. Nesse segundo termo, eu vou colocar o 5 em evidência, porque o 5 é múltiplo, o 10 é múltiplo de 5, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais o 5 em evidência, que multiplica um x mais 10. Opa, um x mais 10. Tá aí, galera. Agora a gente vai colocar, não, x mais 2, né? Porque é 5, 2 vezes 5 que dá 10, né? O 2 vezes 5 dá 10. Beleza. Agora, galera, você viu que a gente tem aqui fora, novamente, aquela mesma situação. A gente tem um fator comum aos dois aqui fora, né? Vamos colocar ele em evidência. Colocando o x mais 2 em evidência, a gente vai ter um outro valor que multiplica a mais 5.
Vamos lá, ó que legal. Já tô vendo um negócio bem interessante aqui, ó. Vamos colocar os dois um sobre o outro aqui, então, né? Ele quer qual? Ele quer a razão entre esse aqui primeiro e esse aqui dividindo. Então, beleza. X mais 2 vezes A mais 5 dividido por A mais 5. Eu vou colocar o quadrado sendo a multiplicação entre os dois termos iguais, tá bom? Tá aí, galera. Se a gente simplificar esse A mais 5 com esse A mais 5, a gente vai ter a resposta x mais 2 sobre A mais 5, que é aqui, ó, a nossa letra E. Tá aí, galera. Bem legal também. E aqui eu acho que é a última. Essa aqui é a última, eu deixei por último porque essa questão é do IME, pessoal. É do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Talvez muita gente queira, né? As provas são muito difíceis. E fazer questões do IME, do ITA, da Escola Naval, da SpaceX, da AFA, são questões que elevam bastante a sua confiança, né? Então vamos fazer a questão do IME aqui, né? É o seguinte, ele falou que A diferente de zero, B diferente de zero, e que a soma entre esses dois valores é diferente de zero, ok? E ele me deu o valor dessa soma de frações aqui, e ele está me perguntando quanto vale essa bagaceira aqui. Beleza, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos primeiro analisar essa parte aqui, depois a gente volta para cá, tá? Vamos lá. A mais B, melhor, A sobre B, né? Mais B sobre A é igual a 3. Pessoal, vamos fazer essa soma de frações para a gente ver se a gente acha alguma coisa, né? Então, é aquela coisa, eu queria muito que aqui nesse B aparecesse um A. Então, eu vou multiplicar por A aqui, vou multiplicar por A aqui, e aqui eu queria muito que aparecesse um B nesse A. Então, eu vou multiplicar por B, e aqui eu vou multiplicar por B. O que vai virar isso aqui? Galera, vai virar o seguinte. A ao quadrado, né, que está multiplicando A por A ali em cima. Então, deixa eu diminuir um pouco a grossura aqui. A vezes A ao quadrado, mais o B ao quadrado. Isso aqui é igual ao B vezes A. E aqui mais o A vezes B. Certo? É isso aí. Agora elas estão sobre a mesma base, né? Eu posso fazer. Então, na verdade, o que vai acontecer, na verdade, é que vai ser o seguinte, né? Vou até deixar mais, para deixar mais claro aqui, né? O B vezes o A e o B vezes o A. Agora eu somo, né? Isso aqui vai ficar igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado dividido pelo BA, que é igual a 3. Então, galera, se eu passar esse B para lá, esse BA aqui multiplicando, vai ser igual ao quadrado mais B ao quadrado, que é igual a 3AB. A gente descobriu, ou BA, né? Vou deixar o BA porque estava lá. A gente descobriu aqui o nosso valor de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é a parte de cima do nosso termo que a gente está querendo descobrir. Agora, gente, o que eu acho interessante aqui é a gente tentar entender quanto vale esse A mais B ao quadrado. Porque talvez a gente vai fazer umas simplificações aqui e a gente vai descobrir o resultado, tá? Vamos lá. Então, se a gente pegar aqui esse A mais B ao quadrado, analisando o A mais B ao quadrado aqui, então, A mais B ao quadrado. É o quadrado do primeiro, né? Então, quadrado do primeiro A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aí. Quanto vale isso aqui, né? Galera, a gente não falou que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 3AB? A gente disse isso aqui, ó. Tá vendo? Então, gente, o que a gente concluiu aqui? A gente tem, então, esse termo aqui, ó. Eu vou até colocar em vermelhinho para ficar mais claro. Esse termo aqui, ó, é igual a 3AB. 3AB mais os 2AB que ficaram lá. A gente acabou de descobrir que o A mais B ao quadrado é igual a 5AB. Olha só que legal. Agora, vamos substituir, então, que agora a gente tem os valores, né? Se eu pegar essa paradinha aqui, que é o que eu quero, né? Então, A ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó, o nosso resultado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado, dividido por 2, que multiplica A mais B ao quadrado. Quanto que vale o A ao quadrado mais B ao quadrado? 3AB. Quanto que vale o 2? Quanto que vale o A mais B ao quadrado? 5AB. Portanto, 3AB dividido por 10, né? 2 vezes 10, AB. Olha só, galera, que legal. Eu posso simplificar esse AB com esse AB, e isso aqui vai ser igual a 3 sobre 10.
o nosso resultado é 3/10. Tá aí, gente. Alternativa letra B. Muito legal. Essa questão aqui é muito legal mesmo, velho. Gostei muito. E é isso, galera. Acho que a gente já tá bem mais fluente agora em linguagem matemática. Agora a gente já sabe muito mais sobre fatoração, sobre multiplicação. Se eu tiver errado em alguma coisa, eu peço perdão. Eu sou estudante, assim como acho que a maioria que está me assistindo. E eu peço que vocês me corrijam caso eu tenha feito alguma cagada aqui no meio, algum erro grotesco. E deixem sugestões para mim do que eu posso melhorar e o que eu posso trazer em próximos vídeos, tá bom, gente? No mais é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam, deixem um like que vai me ajudar bastante. E compartilhem o vídeo para quem vocês acham que precisam, para o seu grupo de estudos aí, para quem está querendo aprender matemática, humanas, que eu soltei uma aula ontem, física. Eu sou um pouco leigo em biologia, eu admito, mas eu vou estudar bastante e quem sabe eu não consigo ajudar também com alguma coisa, tá? É isso, muito obrigado, até mais e bons estudos para vocês. Falou!